Debate sobre a venda de bebidas em estádios é realizado aqui na Câmara e uma comissão especial de estudos é formada para discutir sobre a crise econômica em Campinas. E como hoje é sexta-feira, é dia das dicas culturais para o fim de semana, agora no Câmara Notícia. Foi aprovada pela Câmara a criação de uma comissão especial de estudos sobre os impactos da crise econômica em Campinas. O vereador Thiago Ferrari, do PTB, apresentou na última quarta-feira um requerimento para a criação de uma comissão especial de estudos. O objetivo é estudar a crise econômica que se abate sobre o país e seus impactos sobre Campinas e para propor providências e atitudes que possam minimizar tais impactos sobre a economia municipal. O autor do requerimento justifica sua proposta. Diante desta crise e diante das incertezas e da obscuridade de todo o contexto que envolve essa crise, a gente vê que muitas pessoas estão catatônicas, sem saber o que vai acontecer, se elas avançam ou se elas retraem. E vejo que nessa incerteza, nessa insegurança e nessa falta de ação, a nossa economia está sentindo muito. Ferrari cita o desemprego como uma de suas preocupações. Vejo o grande aumento de desemprego e esse aumento de desemprego tende, pelas projeções, a aumentar. E aí a gente tem que analisar tudo que envolve isso. O vereador defende a discussão dos impactos da crise econômica pelo Legislativo. É importante que a gente faça essa discussão, é importante que a gente entenda o que está acontecendo, é importante que a gente veja até onde e aonde isso vai impactar, porque a gente que tem acompanhado, nós que temos acompanhado todo esse processo de retrocesso da economia, a gente vê que está atingindo a todos. O sorteio dos partidos para que indiquem os membros da comissão deve ser realizado na reunião ordinária da próxima segunda-feira. E por falar em crise econômica e os impactos na economia, fica uma dica de um encontro que vai ser realizado no Sesc Campinas no dia 1º de outubro. O tema do evento é a prevenção e combate à corrupção. O encontro acontece das 8h30 até as 11h30 da manhã. As informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone 3775-5560. O vereador Pedro Tourinho falou na tribuna sobre um projeto de lei da Prefeitura que faz alterações no uso e ocupação do solo. Essas mudanças são para as regiões do distrito de Barão Geraldo e Campo Belo. O vereador Pedro Tourinho falou na tribuna na última sessão ordinária sobre o projeto de lei da Prefeitura que trata sobre mudanças no uso e ocupação do solo de algumas áreas da cidade. A primeira delas é uma alteração no zoneamento da Fazenda Rio das Pedras, que fica no distrito de Barão Geraldo. Passa a ser convertida em zona urbana. Hoje, a fazenda é toda zona rural, vereador. Toda a zona rural. Nessa proposta, ela passa a ser convertida em zona urbana. E o pior ainda, essa proposta vai permitir zoneamento misto e zoneamento de centralidade. De acordo com o vereador, essas mudanças podem ser prejudiciais. Ela vai passar a estar disponível para aquilo que a gente já sabe, que é uma situação muito delicada no distrito de Barão Geraldo, que é a especulação imobiliária. A gente já pode prever, caso isso seja aprovado assim, que vai pipocar naquela região condomínios de médio e alto padrão. Segundo Tourinho, além disso, pode trazer vários problemas para a região de Barão. Que vão adensar ainda mais a população naquela região, dificultar trânsito, dificultar moradia, aumentar a taxa de impermeabilização do solo, diminuir a cobertura de área verde da cidade de Campinas, né, e, sem dúvida nenhuma, prejudicar uma área importante que nós temos, que é uma área que ela é vizinha, inclusive a Mata Santa Genebra. O vereador lembrou na tribuna a importância dessa área para a cidade.
Aquela área que é uma área verde do município de Barão, que tem um patrimônio histórico, que tem a maior lagoa do município de Campinas, fica naquela fazenda. Quer dizer, é uma área que é um patrimônio natural da cidade de Campinas, um patrimônio cultural da cidade de Campinas. Outra proposta no projeto de lei é transformar áreas da região do Campo Belo em atividade econômica para uso industrial. Para Tourinho, isso já seria uma visão econômica que vai surgir com a firmação do aeroporto naquela área. Uma perspectiva que é o que teme-se naquela região, que é a transformação daquilo ali numa zona que vai dar vazão aos interesses econômicos que se constituem no entorno do aeroporto de Viracopos, muitas vezes em detrimento da população da região. Tourinho ressaltou ainda que faltam infraestrutura e serviços básicos para os moradores da região do Campo Belo. Aquela população precisa ser considerada, tem que ser pensada como uma população que já ganhou o direito de morar ali. Aquela área ali tem que ser, na verdade, estruturada, organizada, urbanizada para ser uma área com moradia digna para a população. As dificuldades enfrentadas por moradores do Parque Itajaí foram relatadas durante a última reunião ordinária. O vereador professor Alberto, do PR, falou na tribuna da 55ª reunião ordinária da última segunda-feira sobre algumas reclamações que recebeu em seu gabinete da liderança comunitária do Parque Itajaí. A primeira reclamação que recebi foi a respeito da linha do ônibus 412. Essa linha, senhor presidente e senhores vereadores, a partir das 20 horas, ela não cumpre mais o itinerário pré-estabelecido. Ela uma vez que ela vai até o ponto final, que fica em frente ao condomínio Nova Bandeirantes, Abaeté. E, lamentavelmente, esse ônibus não está cumprindo não está respeitando esse itinerário. O vereador lembrou que o assunto já foi tratado na Câmara. Essa casa já criou a Comissão Especial de Estudos sobre atrasos e desvios de itinerários. Essa casa criou a comissão, o nobre vereador Tico Costa presidiu essa comissão de estudos, eu estive nessa comissão também, vereador Sidão e vereador Schneider, o relator, e lamentavelmente essas questões ainda continuam ocorrendo. O professor Alberto fez um apelo para que as empresas de ônibus não deixem de cumprir os itinerários pré-determinados. Outro problema, ainda na região lá do Parque Itajaí, existe uma necessidade de conserto na calçada do posto de saúde do Parque Itajaí, e hoje, segunda-feira, dia 21, ocorreu outro acidente no local. Uma senhora andando ali caiu devido a essas irregularidades nas calçadas, causadas pelo levantamento da raiz das árvores, né? Então, calçada irregular, e uma senhora idosa se acidentou ali, e não é o primeiro caso. E um projeto de lei protocolado durante a última reunião ordinária cria o mês da conscientização e prevenção de acidentes com moto. O autor do projeto é o vereador Sidão Santos, do PROS. Ele comentou sobre os objetivos. Nós estamos querendo fazer, é que o mês de maio, seja um mês não só de conscientização, mas também de vários eventos, para coibir e melhorar, nessa questão do acidente de trânsito, Só para você ter uma ideia, desde 2000 para cá, aumentou 526% o índice, o número de acidentados, de pessoas que morreram. Vem morrendo na cidade de Campinas em torno aí de mais de 70 pessoas por ano, em acidente de moto. Sidão falou que, além das mortes, o número de pessoas que ficam com sequelas por conta de acidentes com moto também é preocupante. Não só as pessoas que vêm a falecer, que é uma tristeza, é um problema sério, no caso, para as famílias e para a cidade, também as pessoas, no caso, que ficam um longo período em tratamento, fazendo procedimentos cirúrgicos, em ortopedia, um longo período de recuperação, aonde isso causa transtorno na família,
transtorno no emprego, no trabalho, né? Então nós queremos fazer aí uma campanha ampla, né? Criando no caso o mês de maio, já conversamos inclusive com o secretário de transporte, né? O Barreiro, ele apoia a iniciativa. E para finalizar, o vereador disse sobre as expectativas em relação ao projeto, que ainda deve passar pelas comissões permanentes da Casa. A primeira discussão é a legalidade, né? Eu não vejo problema nenhum, o problema é legal, é um projeto constitucional, né? E depois mérito, né? Eu acho que eu também não vejo problema nenhum. Eu vejo que os vereadores irão votar favorável, né? Eu já conversei com vários vereadores aqui e a gente deve aprovar na primeira discussão, aprovar na segunda discussão, que é mérito, e também na questão do executivo. Só para você ter uma ideia, na questão do executivo, que é o secretário de transporte, o Barreiro, né, na cidade de Campinas, ele apoia o projeto, eu já conversei com ele. Então, eu vejo que esse projeto também vai ser sancionado também pelo Executivo. Nesta quinta-feira foi realizado um debate para discutir um projeto de lei que regulamenta a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios de futebol de Campinas. O projeto de lei de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que regula a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios de futebol de Campinas, foi amplamente discutido em debate público na Câmara na quinta-feira. Segundo o vereador, será permitido somente a venda de cerveja nos bares e lanchonetes dos estádios antes dos jogos, no intervalo e até 30 minutos após o término da partida. O importante do projeto não é questão apenas só de liberar ou proibir. A gente tem que ter consciência do que nós estamos fazendo. É um projeto polêmico? É. Mas se nós analisarmos com a devida atenção e darmos os valores que precisam ser dados, sem demagogismo, sem tamparmos os olhos para os problemas que estão ao redor do próprio problema. O problema é bebida no estádio e ao redor do estádio. Converse com moradores que moram ao redor do estádio para perguntar o quanto eles se sentem seguros, ou na verdade inseguros, de ter torcedores alcoolizados nos seus muros, nas suas grades. Conversem com eles, a pessoa provavelmente vai mudar de opinião. Em contrapartida, o vereador Luiz Rossini, que tem reconhecida a luta dentro da Câmara e fora dela por combater o uso de álcool e drogas, defendeu o ponto de vista dele. Eu não quero convidar as famílias para um ambiente que eu não vou ter garantia de oferecer segurança para eles. Por isso é que eu me posiciono contra a iniciativa, respeito, entendo os argumentos, mas eu acho que ao aprovar uma lei, a gente tem que pensar o seguinte: essa lei interessa a quem? Vai beneficiar quem? Vai trazer consequências? Né? A gente tem que botar tudo no balanço, né? Respeito às argumentações, mas eu acho que, para o bem da sociedade de Campinas e até para o bem do futebol, na minha ótica, a gente não deve aprovar essa legislação na cidade. Para o diretor jurídico da Ponte Preta, Giuliano Guerreiro, a venda de bebida alcoólica dentro dos estádios de futebol atrairia os torcedores para o campo mais cedo, evitando assim o consumo excessivo da bebida fora e também brigas que eventualmente possam acontecer. Basta fazermos uma estatística e para podermos concluir facilmente que a maioria das brigas atualmente hoje em estádios de futebol ocorre fora dos estádios e não dentro. Sobre a legalidade do projeto, João Felipe Artioli, advogado especializado em direito esportivo, defendeu a proposta. Analisando o projeto de lei do vereador Cirilo, eu vejo que ele se amolda perfeitamente dentro do Estatuto do Torcedor e perante, inclusive, legislações, não só a federal com o Estatuto do Torcedor, mas também a Constituição Federal. E aí eu posso afirmar com certeza, no meu entendimento, que ela de forma alguma é inconstitucional. Ao final, Cirilo analisou o debate. Eu acho que o debate serviu para que nós comecemos a participar de um processo de reflexão sobre o tema. Como eu havia dito anteriormente, é um tema árido, onde deve-se pensar, ter prudência, ter conhecimento. E na medida que as pessoas vão tendo conhecimento, elas vão começando a ter uma avaliação e um juízo de valor. Foi esse o principal objetivo do debate. E na manhã desta sexta-feira aconteceu a 4ª reunião do Parlamento Metropolitano realizada na cidade de Olambra. Quem nos traz as informações é Ana Bresil. Os vereadores Luiz Rossini, do PV, e Carlão, do PT, estiveram presentes à 4ª reunião do Parlamento Metropolitano da RMC.
Os parlamentares de Campinas apresentaram propostas de união das cidades que compõem a RMC para enfrentamento da escassez de água e acolhimento dos imigrantes que têm procurado a região para se estabelecer. Durante o encontro, realizado em Olambra, a convite do presidente da Câmara daquela cidade, Petros Bartolomeu, foi apresentado também o Estatuto do Parlamento com alterações que deverão ser analisadas durante os próximos 30 dias para que na próxima reunião sejam aprovadas. A matéria completa você acompanha aqui no Câmara Notícia na semana que vem. E para você que não foi para Olambra, na Expo Flora, este é o último fim de semana. A exposição funciona de sexta até domingo, das 9 da manhã até às 7 da noite. Lá é possível conferir novidades do setor, exposições de arranjos, além de gastronomia e danças típicas holandesas. A expectativa do setor é de um crescimento de 6 a 8%. Para saber mais, entre no site do evento no expoflora.com.br, que aparece aí na sua tela. Os ingressos custam R$ 38,00 e crianças até 5 anos não pagam. E para fechar as dicas do fim de semana, vamos de agenda cultural com o Michael Bonissoni. Olá, começando mais uma agenda cultural da TV Câmara. O Museu da Imagem e do Som de Campinas exibe nesse sábado o filme Sangue Negro, com direção de Paul Thomas Anderson e Daniel Day-Lewis no papel principal, que aliás faturou o Oscar de melhor ator com esse papel. O filme conta a saga de um explorador de petróleo na virada do século XIX para o século XX, que enriquece, mas se envolve em diversos conflitos com a comunidade local. O Miss Campinas fica na rua Regente Feijó, 859 no centro, e as sessões, como sempre, são gratuitas. Telling questions for all of our interns, so I want you to this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years? When I'm 80. Anne Hathaway é uma bem-sucedida dona de um site de moda que se vê abalada pela notícia de que terá que ter um estagiário. Por uma questão social, os idosos precisam voltar à ativa e ela passa a contar com um senhor de 70 anos vivido por Robert De Niro, buscando novos desafios em sua equipe. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me. I expected a hard fight, you know. I put my family through a lot. The more you get hit, the harder you fight. I get it. Let's go! Only now you've taken way too many hits before you get off. Jake Gyllenhaal é o boxeador Billy the Great Hope. No auge da carreira e da vida pessoal, tem basicamente tudo que sempre sonhou. Até que num terrível golpe do destino, ele perde a esposa, sua filha é levada pelo serviço social, sua casa e seus bens são tomados pelo banco. Billy fica apenas com a bebida e as drogas. Sem amigos e recursos, ele procura a ajuda do ex-lutador de boxe Chick, o sempre competente Forrest Whitaker, para voltar ao ringue, recuperar a guarda da filha, o título mundial e também a sua própria vida. I know that you're mad at me right now. You don't know anything. She doesn't want to see you today. Tell her I love her. Por séculos, monstros e homens viveram em mundos distintos. Até que um lugar... A turma do Drácula está de volta na nova comédia Hotel Transilvânia 2. Drácula finalmente relaxou sua rígida política de somente monstros e passou a permitir hóspedes humanos. Mas por trás de caixões fechados, Drácula está preocupado. Seu netinho Dennis, meio humano e meio vampiro, não demonstra nenhum sinal de que um dia será um vampiro. E tem Festival Food Truck Sabores da Vida nesse domingo em prol do Lar dos Velhinhos de Campinas. São mais de 12 trucks, música ao vivo e atividades para as crianças. É no domingo a partir das 11 da manhã, no Espaço Filadélfia, na rua Rubens Gomes Balsas, 2001, em Joaquim Egídio. Galileu Galilei. Professor de matemática. Denise Fraga apresenta o espetáculo Galileu Galilei no Teatro Brasil Quirim nesse fim de semana. No palco, os atores manipulam o cenário enquanto interpretam o texto de Bertold Brecht, que faz reflexão sobre o que somos, o que viramos, o quanto abandonamos de nós, a luta de classes,
o ser mandado e o ser patrão, a tirania do poder econômico, as liberdades de escolha e o preço a pagar por elas. Na sexta e sábado às 21h e domingo às 19h. A banda campineira Senhor Macaco se apresenta nessa sexta no Teatro do SESI Amoreiras. Criada em 2011, suas composições vão desde rock psicodélico até o progressivo e o latino. São 12 integrantes com instrumentos de percussão, metais e órgão, resultando numa sonoridade única e original. É a partir das 8 da noite de graça. Quero pular dessa ponte, é que eu já tô moribundo e mudou. No sábado, logo pela manhã, tem rock nacional com a banda Gangster, lançando o CD no Centro de Convivência a partir das 11 horas. Com mais de 20 anos de estrada, Esperança é o segundo CD autoral da banda campineira. Eu não quero quando eu quiser, lá não O violoncelista que por 10 anos acompanhou Tom Jobim, Jacques Morelenbaum, se apresenta nesse sábado no Teatro do SESI. Reconhecido nacional e internacionalmente, o instrumentista homenageia nesse espetáculo, além de Jobim, quase todos os mestres com quem tocou: Gil, Caetano, João Donato, Egberto Gismonti e João Gilberto. Só bamba! É nesse sábado às 8 da noite no Teatro do SESI Amoreiras e de graça. A Orquestra Sinfônica apresenta um concerto especial nesse sábado na Pedreira do Chapadão a partir das 6 da tarde. A apresentação será gratuita e integra a programação do mês Carlos Gomes e terá regência da maestrina convidada Lígia Amádio. Para fechar o fim de semana, a companhia Eclipse Cultura e Arte apresenta o espetáculo Impermanência. Premiada dentro e fora do país, a companhia trabalha com pesquisas relacionadas ao hip hop e a danças urbanas. É no domingo às 7 da noite, no Teatro do SESI Amoreiras de graça. Eu vou ficando por aqui, tchau e até a semana que vem. Este foi o Câmara Notícia de hoje. A gente fica por aqui. Até a próxima.